Para o telespectador lá em casa, dizer que o programa está muito quente. Este é o programa Mundo Evangélico, da ABI Filadélfia TV Mocuba. E o assunto está mesmo quente. E deixa ficar o seu comentário na nossa página. Escreve lá nos comentários para também ouvirmos o que o telespectador tem a contribuir em relação a essa questão. Profeta Leida aqui. Eu estou muito feliz com a nossa palavra do Papá Maravilha. O segredo aqui é a chave que falou Papá Maravilha. Mas como hoje estamos a falar através da doutrina, aqui nós vamos debater até as 24 horas aqui. Até amanhã. Porque cada um usa o quê? Doutrina dele. Então, neste mundo, quando nós vamos no Papá Maravilha, falou de 3 espíritos. E esses 3 espíritos está escrito onde? Está escrito na palavra. Mas nesse mundo, eu vou pedir para o Papá de ler Efésios 4, versículo 11, aí há de ler Joel 2, 28. Porque tudo disse, hoje vamos passando as coisas onde? Na Bíblia. Então, se isso também está na Bíblia, vamos ver o que está acontecendo. Por isso aqui, muito obrigado. Está em Joel, capítulo 4, 11. Aí, Joel 2, 28. Vamos ouvir a profecia. Vou tomar a leitura? Sim, obrigado. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Amém. Sim. Amém. Agora aí. Joel 2, 28. Assim diz a palavra de Deus. E acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E os vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens verão visões. Hoje em dia, o que nós vamos fazer é fechar. Esse papá falou de libertação. Porque nesse mundo, aí disse, haverá apóstolo, profeta, evangelista, pastor, doutor. Essa mão aqui, esse é apóstolo, esse é profeta, esse é evangelista, esse é pastor, esse é doutor. Cada um tem seu trabalho. Para acabar essa palhaçada, devemos nós usarmos também nas igrejas. Tem que haver apóstolo, profeta, evangelista, pastor, doutor. Porque nesse momento cada um usa o ministério dele dentro da igreja. Uma igreja, ele é pastor, ele é xixi. Por isso estamos a sofrer. Porque aí também disse, haverá um jovem terá visões, os mais vão ter sonhos. E haverá profeta. Hoje em dia, profeta, deixamos aonde? Se Deus está há muito tempo, que avisava a guerra, as coisas que eram profetas. Mas esse papá vai nos ensinar. O problema nós vamos debater aqui, porque não temos visão, não temos nada. Se na igreja haver visão, haverá libertação. Por isso, dentro da igreja, está cheio de feiticeiros. Até próprios pastores são feiticeiros. E eu já cansei, aquilo que eu estou a ver nas igrejas. É triste. Vamos mudar. Esses jovens estão com sede. Hoje em dia, quando um vem na igreja não consegue andar, está com óculos. Que eles não jovens entrar a pregar a verdade. Porque queremos o quê? Casaco. Esse casaco até onde vai te salvar. Deixa jovem entrar aonde? Na cadeira, pregar, falar língua, profetizar, impactar. Existe Espírito Santo. Esse Espírito Santo está onde? Como é que nós usamos? Só falamos palhaçadas. A partir de hoje, eu estou a pedir um Cuba, vamos abrir o olho. Essa brincadeira tem que acabar. Vamos usar o Espírito Santo. Cada um vamos chegar na igreja. Qual é o Espírito Santo que está na sua igreja? Como é que você consegue descobrir que esse é feiticeiro ou não? Eu muitas vezes, às vezes, nas minhas orações, já falo o pastor. Esse pastor chato de pastor, essas pessoas de que é feitiçaria. Então devemos desligar-nos. Hoje em dia, dentro da igreja, estamos cheios de pessoas com diabetes, sida. Por quê? Porque não estamos a fazer libertação. Hoje, se você tem alguém que está com diabetes, traz na minha casa, eu vou orar lá para acabar diabetes. Se tem sida, se tem espírito da feitiçaria, tem que acabar. Esse mundo vai ter que estar livre. Sabem por quê? Moçambique está sob o dessa palestra que está com Moçambique. Vamos orar, desligarmos essa brincadeira e o povo vai ficar livre. Muito obrigado. Pastor Maravilha, eu quero lhe dar espaço. O profeta Davi falou de muita coisa e despertou uma atenção que vamos, talvez, nas próximas edições, perceber um pouco mais, ou depois desse pouco da minha realização, para que depois possamos considerar uma entrevista exclusiva ao nosso profeta, para nos falar um pouco do SIDA como doença espiritual. Muito obrigado. Fica para depois. Pastor Maravilha, tenha vontade. Bom, eu queria aqui dizer que queria que nós andássemos no Espírito, para sabermos interpretar e o povo ter sabedoria. 2, quando eu falei da igreja, a constituição da igreja e dos espíritos, eu quero dizer, porque estou a ver que estamos a ocupar muito tempo que nós não estamos a produzir, mas queremos produzir. Sobre as doenças, só quero lhe dar exemplo, se já ouviu, quando
Jesus dizia, esse tipo de casta precisa um pouco mais. Oração e jejum. Sim. Não sai senão oração e jejum. Então, a cura ou expulsão de alguns demônios precisa da presença espiritual que é dada pelo degrau de muita oração, ou posso chamar de oração intensa, e até que vai ao jejum. Não é do sim para o não que algumas castas nós podemos expulsar. E eu concordo muito bem quando ele diz que nas igrejas devem haver reformas. Mas essas reformas, esses jovens precisam de aprender para não levarem esse povo ao inferno. Porque se nós dizemos que os velhos com casaco devem sair, vão sair sim, mas para onde vai ser levado esse povo? Então, vamos caminhar juntos. Porque a Bíblia, em Provérbios, diz que nós, os velhos, devemos ensinar os mais novos, de modo que eles sejam os futuros dirigentes. Então, só se dá carro para conduzir alguém que já aprendeu a conduzir carro. Por isso você vê mesmo para os que tiraram carta ou já andaram fora do país. Há carros que você vê com um L. Aquela pessoa é condutor, mas acaba de tirar a carta, chama-se Lena. Então, não podemos pegar uma igreja, dar a um Lena. Um aprendiz. Lena é uma expressão em inglês que significa aprendiz. Então, eu queria que nós sempre caminhássemos na base do Espírito, de modo a que o Espírito conduza o nosso debate e conduza a que o nosso ouvinte lá, o telespectador, tenha proveito desse nosso diálogo ou debate. Muito obrigado. Ficaram aqui várias dicas em relação ao comer ou não de carne de porco, mas o caro telespectador tem a oportunidade lá de casa de poder ler um pouco mais, aprofundar um pouco mais. Se tiver alguma dúvida, deixa ficar no nosso canal para nós podermos intervir. Estamos a caminhar para a reta final do nosso programa e mesmo para fechar, estamos hoje a trazer o programa num domingo. Vimos que alguns saíram da igreja hoje domingo e alguns estavam na igreja ontem sábado. E temos tido também momentos em que alguns defendem o sábado como o dia santo, o dia em que não se pode fazer nada, nenhuma atividade, simplesmente dedicar tudo a Deus. Mas também temos momentos em que temos igrejas com doutrina que diz não, ao sábado pode fazer tudo o que quiser, apenas o domingo reserva para o Senhor. Gostaria de que nossos convidados aqui pudessem trazer qual seria o dia ideal, segundo a Bíblia, qual seria a doutrina que nós poderíamos seguir, se tiver algum fundamento bíblico entre sábado e domingo, para nós podermos seguir. Vamos começar mesmo pelo pastor Bruno, se tiver alguma intervenção em relação a isso. Sábado ou domingo? Qual é o dia mais marcante que eu tenho de ir à igreja atualmente? Pastor Bruno. Sim, de acordo com a porção bíblica que aqui foi mencionada, que ninguém vos julgue pelo comer, e depois fez menção também do sábado, que ninguém vos julgue também pelo sábado. Eu acredito, que o melhor dia para adorar não pode ser determinado com base nesse paradoxo que existe entre sábado e domingo, porque nós somos cristãos todos os dias, mas por questão de doutrina a igreja pode escolher um dia em que podem estabelecer como o dia que eles podem se juntar e entrar em comunhão. Mas quando nós colocamos sábado e domingo, eu acredito mais que se nós formos já ao sábado, nós estaríamos a ir nos rudimentos passados e nós estaríamos já nos sentir no Antigo Testamento. Tendo em conta que nós já vencemos, ou que Jesus Cristo já cumpriu o Antigo Testamento, Jesus Cristo é a nova aliança, é a nova dimensão, eu acredito que é bom viver nesta ideia que domingo é o dia de comunhão. Então, o pastor Bruno concorda que o domingo é o dia da comunhão. Profeta Rei Davi, qual é o dia ideal? Sábado ou domingo? Deixemos os outros dias de meio de semana que pode haver cultos de intercessão entre outros cultos.
Mas entre sábado ou domingo, qual é o dia ideal para o profeta Davi? Eu estou sem coma. Tá aqui. Eu estou Tá muito animado. preocupada nessa Eu situação. estou muito feliz. Isso porque eu às vezes fico sem perceber, porque nesse momento Moçambique está com fogo, daqui para aqui manifestação. Diz aquele manifestação que provocou o quê? São votos, porque votaram a outra pessoa ficou. Então, nesse momento, quem ganha é aquele que tem poucos votos ou não aquele que tem muitos votos? Papá Maravilha. Nas eleições do governo, quem ganha é aquele que tem muitos votos ou não aquele que tem poucos votos? Normalmente, mesmo na igreja, aquelas igrejas que fazem votação, que também é bíblico, ganha quem tiver maior voto. Desculpe, eu estou contra o meu irmão, acho que o domingo está a ganhar. Porque Deus não é possível matar todas as crianças no domingo para vir salvar a criança no sábado. Isso é mentira. 2. Eu um dia fiquei muito triste, porque entrei na igreja e queria tratar a água. Cheguei lá no sábado e disse, aqui não se abre água. Meu Deus, é para morrer dentro da igreja. A igreja é que salva, a igreja é vida, a água é vida. Agora está a fechar hoje é sábado, porque a igreja está a não posso beber. Isso aí me deixou muito triste. Até hoje, meus irmãos, hoje devem me ajudarem, me abrir visão. Eu também abandono a minha igreja e ir lá mesmo. Outra coisa, a coisa também, aí eu vou falar do meu irmão aqui, a palavra que falou papai aqui do Espírito, vamos tentar nos unir, fazermos libertação, porque nesse momento, eu só reparo, pessoal, aquilo que está acontecendo na igreja no dia, sinceramente, para mim é triste. Não há libertação, não há nada. Até meu irmão vou te pedir, se haver mesmo, se vamos fazer uma reunião um dia, fazermos uma surpresa, fazermos libertação. Temos para demônio que há de ser, porque há de ser demônio da prostituição, feiticeiro, todos esses demônios que falam papai. Mencionou 3 demônios. Mas esse demônio, como é que nós investigamos nas nossas igrejas? Ou não ligamos as pessoas a dizer, vamos embora. Já rezaram, sinceramente, é palhaçada. Vamos mudar. Esse demônio controla a nação, controla o distrito, por isso não culpa não se for por causa de palhaçadas dentro das igrejas. Vamos levantar-nos. Eu quero ver esses jovens a trabalharem. Acho que são esses jovens que devem chegar numa igreja e começar a fazer bagunça ali. Todo espírito sair, pressão de libertação. O Espírito Santo deve trabalhar. Vamos investigar o que é Espírito Santo. Vamos jejuar. Vamos subir naquele monte ali, no muro ali. Eu acho que esse mensalmente está no muro. É difícil apanhar o pastor estar lá. Olha só, jejum é um caso. Vamos no monte. Vou convidar a minha maravilha. Depois do próximo mês vamos subir no monte. Muito obrigado. Pastor Maravilha, sábado ou domingo? Graças a Deus. Eu dou graças a Deus porque a escolha entre cultuar no sábado ou domingo depende da interpretação doutrinária, aquilo que nós falamos. Se a doutrina do sábado, que é o 7º dia do amado aqui, eu acho que fundamenta-se na criação e na lei mosaica que criou Deus o mundo em 6 dias, no 7º dia descansou. Enquanto os outros também cultuam domingo na perspectiva de comemoração da ressurreição de Jesus Cristo. E se me pedirem para fundamentar biblicamente, eu vou, essas 2 minhas versões, eu peço que leia Gênesis 2, verso 2, verso 3. Gênesis capítulo 2, versículo 3. Não, capítulo 2, versos 2 e 3. E o irmão, o pastor Bruno, pode também ler Exódios 20, começa no 8 até no 11. Êxodos 20. 8 até 11. Gênesis já peço para ler. É para lermos, estamos aqui no debate. Gênesis 2. Eu defendo as 2 teses. Gênesis 2, de versículo 2 a 3. Sim. Vai ler Gênesis 2. Sim. Eu vou ler Êxodo. Êxodo. Ok. Desculpa. 20. E no 7º dia, Deus terminou o trabalho que havia realizado. E ele descansou no 7º dia de todo o trabalho que havia feito. 3. E Deus abençoou o 7º dia e santificou, porque nele ele havia descansado de todo o seu trabalho que Deus criou e fez. Então, eu acredito que o irmão pode ler o Êxodo 28, 11. Lembra-te do dia
de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas, para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Atos 20, Mateus 28. 8. No fim do sábado, quando começou a amanhecer, o primeiro dia da Sim, semana, Atos 20, versículo 7. Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. 1 Coríntios 16, 2. 1 Coríntios 16, 2. Estamos aqui a ter algumas passagens bíblicas que vão nos permitir desenvolver um pouco mais a resposta. Assim diz a palavra de Deus. No primeiro dia da semana, cada um de vós pessoalmente separe e guarde conforme Deus o prosperou, para que não sejam coletados quando eu chegar. Então, é aquilo que eu estava a dizer, que a interpretação desses 2 dias é bíblica. É bíblica e já li as bases bíblicas, dependendo da interpretação doutrinária. Por isso estávamos a dizer, doutrinas devem ser acessadas com a Bíblia. E essa Bíblia também tem o Espírito Santo que Jesus mandou para servir de guião. Então, eu acredito o sábado e o domingo. Alguém sabe? Tem uma informação. Gostei. Alguém que sabe este e esquecer. E os de domingo e de sábado, quem esqueceram o dia do Senhor? Está vendo? Eu com esse texto eu quero trazer o quê? Eu quero mostrar aqui, se Deus fala, lembra-te. Tudo bem, pode falar comigo também, porque é questão espiritual, mas está mais para o profeta, o pastor e todos aqueles que ainda não se lembraram. Porque se fala, lembra-te do dia do sábado, ele sabia que no fim dos tempos, ou no fim da história dessa terra, existiria o esquecimento da lei do Senhor. Eu guardo o sábado por muitas razões, mas vou falar pelo menos 4. Primeira razão, guardo o sábado porque Deus guardou, descansou. Gênesis capítulo 2, versos 1 até 3. Guardo o sábado porque Jesus, seu costume, era guardar o sábado. Lucas capítulo 4, versos 16. Guardo o sábado porque o Espírito Santo que me guia guarda o sábado. Hebreus capítulo 4, 1 até 7. Eu guardo o sábado porque Jeremias guardou. Jeremias capítulo 17 e 19. Todos os profetas. E a primeira igreja que Deus fundou na terra, que é a igreja primitiva, que tinha 12 apóstolos, todos guardaram o sábado. Ele já me ajudou a mencionar os textos. Então, para mim, o dia de adorar a Deus é o sábado. E esses textos que nós lemos aqui, Atos capítulo 20, verso 7, não fala de domingo. Fala de sábado também. Porque se ler com atenção, descobrir que, veja, por exemplo, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que deveria seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Quer dizer, Paulo sabia dizer que não podia fazer viagem no sábado. Ele prolongou o discurso e foi no primeiro dia da semana, porque os dias da semana contam-se através do que? Pôr do sol. Então ele sabia dizer que já estou dentro do sábado. Ele estava com o discurso, pregação. Ele não deveria viajar naquele dia. Então ele prolongou a pregação até a meia-noite, que foi o primeiro dia da semana. Ele viajou. Então era do sábado. Esse texto não fala sobre o domingo. Amado querido, Sim. é aquilo que eu disse. Sim. O problema são convicções doutrinárias. Está muito convencido. E o que não é bom, percebeu? Não é bom estar convencido. Não fala de domingo, mas acabou falando aqui do primeiro dia da semana. Mas o problema é do quê? Quando estava falando. Desculpa. Só queria dizer, sim. para se ler bem. Então, e o que está a esquecer, eu não sei se a igreja em que confessa Sim. e professa Sim. tem como Jesus
como mentor e salvador. Sim. Porque se tem mentor como Salvador, Jesus Cristo, Sim. o domingo é válido. Porque essas outras igrejas que estão a dizer que não reconhecem, essas estão a exaltar a ressurreição do amado Filho de Deus. Filho e único, aquele que veio morrer para... E é aquele que diz, ninguém vai ao Pai Sim. sem Sim. por mim. Sim. Então, se nós não valorizarmos o domingo Sim. e não valorizarmos o sábado, Sim. eu acho que pode ser uma contraparte Sim. lá em frente, Sim. Deus nos exigir. Porque também a ignorância bíblica Sim. é pecado. Sim. E lá à frente é exigida. Sim. Por isso, quando nós estamos numa abordagem bíblica, Sim. não podemos defender ideias e defender pão. Sim. Devemos defender a palavra de Deus. Sim. De modo a que nós se sintamos crentes. E, porque não há melhor igreja Sim, sim. que outra. Porque se nós dizemos o melhor é o sábado, parece que os que estão no sábado são os melhores. Mas nós temos as duas possibilidades. Por mim, na minha crença, tenho as duas possibilidades. Eu acredito que os do sábado, por isso eu dei aqueles versículos que citam a Bíblia Sagrada, que é o nosso catálogo religioso. Não excluem sábado. Sim, não exclui sábado, nem exclui domingo. Mas eu queria perguntar, né? Não sei se me permite fazer uma questão. Sim, está Né? É o seguinte. Falamos que nós devemos guardar, ou as pessoas devem guardar o domingo, porque é uma comemoração da ressurreição de Cristo. Né? Sim, sim. Mas parece que não é Bíblia. Não temos uma ordenança de que vocês devem comemorar o domingo porque é o dia da ressurreição. Essa é uma das coisas. Mas eu tenho uma pergunta. Vou à pergunta, para não falar muito. Não quero falar muito, porque já falei demais. Eu acredito, como se diz, o Espírito Santo é quem convence os nossos corações. Amém. Não vou falar muito. Só vejam, eu vou dar uma pergunta de Isaías 66, versos 22 e 23. Relacionarem com o domingo. Porque se a ressurreição, Jesus ressuscitou no domingo e nós devemos guardar o domingo, isso significa que até lá onde nós vamos, o domingo sempre vai ser o dia memorial da ressurreição. Tem que ser isso. Os que defendem a guarda do domingo. Tem que ser isso. Então, peço explicação, peço isso. Isaías 66, versos 22. 66, versos 22. Diz assim, na minha versão. Porque como os novos céus e nova terra que hei de fazer no futuro, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome no futuro. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar a mim, adorar perante mim, diz o Senhor. Por que o sábado está no futuro se já está inválido? É a minha questão. Não, é aquilo que eu disse, que precisamos de unção espiritual para nós compreendermos. Sim. Porque na expressão que está a dizer aqui, está a dizer que nós dissemos o sábado está inválido. Mas eu disse aqui que eu acredito no sábado e acredito no domingo. E citei biblicamente. Agora, como não está a ir no encontro daqui, porque o problema é esse que eu disse. Não, está a defender. Eu estou... Quando estava falando, eu sim. estava calado. Tá, desculpa. Como não está a ir, porque o problema é entender. Eu costumo dizer mesmo, sabe que os padrinhos às vezes não resolvem problemas, resolvem pessoas. É como o irmão está a fazer, está a entender a igreja, está a entender o sábado, está a entender a doutrina. Não está a entender aquilo que eu disse, mas saiu da minha boca, está gravado ali. Que eu acredito sábado e acredito domingo. E citei biblicamente. Mas agora está a dizer que eu estou negado sábado. Mas não é um contraposto ao pastor. Não é. Não é um contraposto. Como se trata de ensinamento e trata-se daquilo que eu tenho como informação, eu simplesmente estou a expressar e estou a fazer uma questão de reflexão. Sim. Não estou a ir contraponto ao pastor. Não fiz então, por isso eu também queria dizer esse contraponto. Porque quando fazemos questões, devem estar enquadradas biblicamente e espiritualmente. Sim, mas não estou então, sim, não, estamos a conversar. Obrigado. Quando eu explanei, eu fui claro e disse as bases. Então, não há negação do sábado por minha pessoa.
Então não vale a pena fazer a pergunta nesse tempo para essa reflexão. Sim. Porque eu estou de acordo com o sábado e o domingo. E porque é bíblico e citei os versículos. Então o que eu peço ao irmão Sim. é que quando estiver a debater algum assunto, Sim. compreenda o que a pessoa diz, Sim. leia a Bíblia, compreenda e depois faça a pergunta de acordo com aquilo que entendeu. Não traga o pensamento de casa, dizer, não, o correto é sábado. Tudo que vamos falar não tem interesse. É o que está a dizer. Porque na sua explanação já devias moderar, sabendo que eu te apoiei até com algumas bases. Mas o problema é irmão pastor. O irmão pastor. O problema é que eu estou com a filosofia do quê? De que não estou a combater indivíduos. Amém. Está vendo, né? Amém. Sim, porque eu estou muito atento com os discursos. Por exemplo, o profeta falou e disse que para mim, o dia é domingo. Né? Depois o pastor falou também sua posição. Ele também trouxe uma expressão de que tem duas posições, mas se posicionou no domingo, é isso? Então eu também estava fazendo o mesmo. Por isso, sim, eu só estava tentando fazer o mesmo. E outra coisa, irmão pastor. Irmão pastor. Antes de continuar, Sim, quero te dizer, não existe irmão pastor. Porque pastor Sim. significa pai, Sim. administrativo, Sim. servo, Sim. transmissor, organizador Sim. e responsável. Eu vejo muitas... Por isso eu digo, às vezes, Sim. nós estamos nos debates, somos professores, mas há um nível que nós ainda não chegamos. Sim. Amém. E por isso temos que ter muito cuidado. Não existe irmão pastor. Eu vejo isso. Sim. Pastor é pastor, porque Sim. o P significa pai. Sim. Por isso, mesmo em algumas igrejas, desculpa, é um debate Sim, que sim, sim, estamos sim, sim. aqui para abrir. Sim. Em algumas igrejas, Sim. pegam o pessoal administrativo, o administrador e não sei o quê, com o pastor, junto. Pastor é pastor. Mesmo que não seja no quadro orgânico do estatuto, é pastor. É preciso as pessoas saberem, porque tem uma unção pastoral, não é cargo. As pessoas não percebem essas coisas. Então, queria lhe pedir Sim. que quando estiver perante o pastor, chame-lhe de pastor, trate-lhe de pastor. Obrigado. Porque é essa tradução que eu Sim. fiz, e é bíblico Sim. isso para os... Mas isso eu acho que é questão linguística acadêmica. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas Estamos, olha só mais uma vez. sim, estamos já a caminhar para a reta final do nosso programa.